Salve, salve! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao terceiro e último episódio do nosso podcast Trilhas da Produção Cultural. Eu sou o João Galvão, seu guia por essas trilhas sinuosas e cheias de encruzilhadas da produção cultural. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre as etapas de criação e de planejamento de projetos culturais. Se você ainda não ouviu nossos 2 primeiros episódios, corre lá para ficar por dentro de tudo antes de acompanhar esse novo episódio. No episódio de hoje, vamos falar sobre a etapa de execução de projetos culturais. É o momento da gente tirar o projeto do papel e dar vida a ele. Depois da etapa de criação, de planejamento e de captação de recursos, que aliás, essa última não conseguimos abordar nessa nossa minissérie, mas que merecia um podcast inteiro sobre o tema, é hora de colocarmos em ação tudo aquilo que planejamos nessas etapas anteriores. Antes de iniciar a etapa de execução, revisite seu planejamento, leia ele atentamente. E se for necessário, você pode reajustá-lo ou acrescentar algum detalhe que esteja faltando. Ter um planejamento bem feito e detalhado vai te ajudar muito na etapa de execução. Mas a primeira coisa que precisamos saber sobre a etapa de execução é que muita coisa pode sair diferente do que foi planejado. Apesar de a gente ter se esforçado para ver adiante e planejar tudo com muito cuidado, o momento da execução pode trazer problemas e obstáculos que jamais poderíamos prever. Por isso, é importante que a gente esteja muito atento a todos os processos envolvidos durante a execução do projeto, a fim de identificarmos a tempo esses problemas e obstáculos e também mantermos uma postura flexível com relação ao que foi planejado lá atrás. Em determinados momentos, será necessário desviarmos um pouco do caminho planejado para conseguir superar da melhor forma esses problemas e obstáculos. Veja, o planejamento que desenvolvemos deve servir para te guiar durante a etapa de execução, mas não deve te engessar quando a situação exigir flexibilidade. Durante a etapa de execução, existe um papel que é de extrema importância. Aliás, eu diria indispensável para a execução de qualquer projeto. Estou falando do papel do gestor. O gestor ou coordenador geral é o coringa da equipe e assume um papel diferente de todos os demais profissionais envolvidos no projeto. Enquanto todos os profissionais da equipe estão focados em executar tarefas e processos específicos, o gestor está concentrado em acompanhar a equipe. O gestor está concentrado em acompanhar a execução de todos esses processos e o trabalho de todos os profissionais da equipe. Esse lugar de acompanhamento que o gestor ocupa proporciona a ele uma visão panorâmica e privilegiada sobre o desenvolvimento do projeto como um todo. Essa posição estratégica possibilita que o gestor coordene e conduza a execução do projeto de forma harmoniosa e coesa. Para a execução do seu projeto, você pode decidir assumir o papel de gestão ou convidar outro profissional para assumir esse papel. O importante é que alguém assuma essa função. O gestor terá como responsabilidade assegurar que a execução do projeto seja feita de acordo com o que foi planejado, de acordo com os objetivos estabelecidos, com os recursos disponíveis e o tempo previsto, e eventualmente tomar decisões sobre situações difíceis e imprevistas. Um dos primeiros movimentos do gestor e da equipe de execução diz respeito à mobilização e à coordenação da equipe, ou seja, dos recursos humanos do seu projeto. Primeiramente, é importante que sua equipe esteja muito afinada com os objetivos e as motivações do projeto. Essas motivações, aliás, podem servir para motivar e engajar sua equipe no desenvolvimento do trabalho. É importante também deixar muito claro qual será a função de cada um dos profissionais da sua equipe dentro do projeto. Busque distribuir essas funções e as tarefas de forma justa e equilibrada entre a equipe. Se achar interessante, você pode dividir sua equipe por áreas, como por exemplo, equipe artística, equipe de infraestrutura, equipe de logística, equipe de comunicação e etc. Estabeleça reuniões periódicas, comunique-se com a sua equipe e faça com que as informações importantes circulem de forma fluida e clara.
Busque construir um ambiente de colaboração, respeito e ajuda mútua. Sempre que puder, bote a mão na massa e auxilie a sua equipe na execução das tarefas. E por fim, respeite os contratos e os combinados com os profissionais da sua equipe. Aí vai uma dica. Uma ferramenta já bastante popularizada e que vai te ajudar muito na mobilização e na coordenação da sua equipe são os grupos de WhatsApp. No entanto, não abra mão das reuniões presenciais, sobretudo quando o assunto for complexo e exigir uma discussão mais aprofundada. Agora que sua equipe está mobilizada e bem orientada, é hora da ação. É hora de operacionalizar seu projeto, de implementar as ações. Lembra do cronograma que desenvolvemos lá na etapa de planejamento? Então, retome esse cronograma, pois ele será uma ferramenta importante nesse momento. Apresente o cronograma à sua equipe, discuta o cronograma com eles e ajuste o que for necessário. Vocês podem detalhar mais as ações e as tarefas listadas no cronograma. Podem reajustar os períodos de execução e os prazos de entrega. E estabelecer graus de prioridade e ordem entre as tarefas. Pronto! Agora é provável que todo mundo já saiba exatamente o que deve ser feito e quando. Cabe ao gestor agora acompanhar a execução dessas tarefas, auxiliar a execução quando for necessário e coordenar como um maestro as várias frentes de ação. Para controlar as tarefas que já foram ou não executadas, você pode fazer uma marcação em seu cronograma. Existem outras ferramentas específicas para o controle de atividades ou controle de fluxo de produção, como, por exemplo, o método Kanban. Inclusive, algumas plataformas digitais oferecem essas ferramentas de forma online. Para projetos maiores e mais complexos, que possuam grandes logísticas, como por exemplo um festival de vários dias, o ideal é que seu cronograma seja muito mais detalhado, dividido por dias e pontuando os horários em que determinadas ações e tarefas precisarão ser realizadas. Crie esse roteiro de produção e logística. Combine em detalhe todas as ações e tarefas com as partes envolvidas e anote tudo nesse roteiro. Depois de pronto, compartilhe esse documento com toda a sua equipe e demais interessados. Isso irá facilitar muito o trabalho. Além de ser um roteiro para execução, é um ótimo método para conduzir a sua organização e os combinados com todos os envolvidos. Resumindo, o importante aqui é que o gestor faça o controle da execução das tarefas do projeto, fique atento aos prazos e também à qualidade da execução dessas tarefas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Karina Barbieri. Eu sou atriz e produtora cultural. Comecei a estudar teatro em 1999, me tornei bacharel em artes cênicas pela UEL em 2014 e sou mestranda em artes da cena pela Unicamp desde 2021. Sou produtora cultural há 12 anos. Iniciei minha trajetória no Festival Internacional de Música de Londrina, em que hoje sou produtora executiva. Integrei a equipe de produção de outros festivais da cidade também. O Filo, que é o Festival Internacional de Teatro, o Festival Quinoarte de Cinema, o Festival de Dança de Londrina e o Londrix, que é o Festival Literário. Desde 2020, eu sou produtora do canal Maloucos, na plataforma do YouTube, além de realizar trabalhos de produção de set, de casting para publicidade. Em 2021, eu fundei a Arlequino Produção Cultural Limitada, ao lado da Renata Santana. E pela produtora, nós orientamos e executamos projetos na área do teatro, da dança, da música e do audiovisual. E eu também sou produtora dos meus próprios projetos de teatro. Vou falar um pouco sobre a minha experiência como produtora executiva. Trabalhar com produção é concretizar ideias, é tornar possível que um objetivo seja alcançado, que um desejo seja realizado. É um trabalho muito bonito e também muito árduo. Uma produtora, quando ela organiza o cronograma das ações do projeto, ela precisa prever tudo o que é necessário para que uma apresentação artística, um bate-papo, um curso, um evento, enfim, aconteça. Isso significa pensar na demanda
daquele ou daquela convidada que vai conduzir a atividade, né, artística, o curso, enfim, etc. Nas demandas do público, na logística necessária para que aquilo aconteça, na infraestrutura necessária para que aquilo aconteça, enfim, tudo que é necessário para que o evento aconteça da maneira que ele foi idealizado, né? Então, os custos, orçamentos, data, documentos, direitos autorais, tudo mesmo. E ainda, se possível, prever que haverá imprevistos. Mesmo no evento mais organizado, existe a possibilidade de algo acontecer que altere, né, o roteiro ideal do evento. E a produção precisa estar atenta e ser criativa para lidar com isso da melhor maneira possível. No fim, ver a coisa acontecendo, para mim, é uma alegria. E aí, 2 dicas que eu daria aqui. Uma pré-produção bem feita é a grande responsável para que tudo corra bem, mesmo com os imprevistos. E uma coisa que eu aprendi não faz nem tanto tempo. A produção pode dizer não caso as solicitações sejam inviáveis. Essa eu demorei mesmo para aprender. Enfim, nós temos pouco tempo, mas eu adorei falar um pouco sobre esse trabalho. Eu agradeço o espaço, a oportunidade e bora produzir. Outra função muito importante do gestor, durante a etapa de execução, está relacionada à gestão dos recursos financeiros do projeto. Outra ferramenta será igualmente importante para essa função e facilitará muito o controle do fluxo de entrada e saída do dinheiro do projeto, a planilha orçamentária. Essa ferramenta também já foi desenvolvida na etapa de planejamento. A gente deve resgatá-la e utilizá-la como nossa ferramenta de gestão financeira. Esse orçamento, assim como o nosso cronograma, deve ser compreendido como um documento vivo, que vai sendo atualizado à medida em que a execução do projeto vai avançando. Para projetos menos complexos, podemos utilizar a nossa planilha orçamentária para gerenciar o nosso fluxo de caixa, ou seja, anotar todo o dinheiro que sai do caixa como pagamento de custos e despesas e todo o dinheiro que entra no caixa como receita do projeto. Para projetos mais complexos, o indicado é criar uma nova ferramenta para o controle do fluxo de caixa e, dessa forma, conseguir prever o fluxo do dinheiro e a flutuação dos recursos financeiros no caixa ao longo da execução do projeto. Além de desenvolver e utilizar essas ferramentas, tenho algumas dicas importantes para a sua gestão financeira. Não misture o seu dinheiro com o dinheiro do projeto. Arquive física ou digitalmente todas as notas fiscais e recibos. Atente-se às taxas e impostos e, quando necessário, consulte um contador. Se o seu projeto é financiado com dinheiro público, redobre sua atenção, leia atentamente o edital ou a lei de incentivo e conheça todas as regras desse patrocínio público. Se organize desde o início da execução de seu projeto para entregar a prestação de contas ao ente público financiador. Olá a todos, eu sou o Bruno Gering, sou produtor cultural há quase 20 anos em Londrina, também atuo em outros estados. E falar de execução de projetos, eu acho que é sempre igual, né? Não importa qual atividade da produção cultural você esteja fazendo, é sempre importante você ter o controle desses recursos, depois que você tem uma ideia e consegue desenvolver um projeto e consegue captar recursos para esse projeto acontecer, né? A partir do momento que você está em execução, eu acho que a dica é sempre a mesma, assim, de você manter o controle dos seus recursos, manter o controle também manter de forma saudável toda a sua equipe, os recursos humanos, né, vamos dizer. Então, você saber lidar com a equipe, que é uma coisa muito difícil, mas é inevitável a nossa atividade, né? Então, quanto maior o projeto, mais pessoas envolvidas, então mais cuidado a gente tem que ter no trato, nas relações com as pessoas e com os colaboradores. E também a questão de controle financeiro, né? Controle de recursos e controle também burocrático, né? Então, tomar cuidado com gastar só aquilo que está autorizado, ter um controle
administrativo, né? Hoje em dia também ferramentas de gestão, né? Então hoje a gente tem o próprio Google Drive, resolve muita coisa, tem muito software e aplicativo de gestão de projeto que acaba auxiliando muito quando a gente vai fazer uma produção. E acho que é isso. Outra função importante do gestor durante a execução do projeto é o arquivo de memórias do projeto. Arquive tudo que puder, rascunhos, conversas, observações. Faça registros fotográficos e videográficos da execução do seu projeto. Se puder, contrate um profissional fotógrafo ou videomaker. Faça o clipping do seu projeto, ou seja, arquive todas as matérias, notícias e conteúdos que saírem na mídia sobre o seu projeto. Dica: uma ferramenta muito útil para realizar a clipagem de seu projeto na internet é uma ferramenta que se chama Alerta Google. Essa ferramenta vai te notificar por e-mail todas as vezes que o seu projeto for mencionado na internet. Arquive todos os materiais de divulgação do seu projeto, panfletos e cartazes físicos ou digitais. Outra ferramenta muito útil, não só para o arquivamento da memória do seu projeto, mas também para outros documentos envolvidos na gestão do projeto, são as plataformas de armazenamento e sincronização de arquivos na nuvem, como por exemplo o Google Drive ou o OneDrive. Só para garantir, faça o backup desses arquivos de memória do projeto em uma mídia física também. O arquivo de memória será muito útil para diversas coisas. Primeiro, quando você for realizar um novo projeto, você pode revisitar esse para ter como um modelo inicial, ao invés de ter que criar tudo do zero novamente. Segundo, será fundamental para elaborar uma prestação de contas ou um relatório de execução. Seus patrocinadores com certeza vão querer ou até mesmo exigir esse relatório. Terceiro, esses arquivos vão ser muito valiosos caso você queira produzir um portfólio do projeto ou do seu trabalho. E por fim, vai ajudar você com a última etapa do ciclo da produção de projetos culturais, a etapa de avaliação. Bom, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio e também da nossa minissérie. Fico muito contente de você ter chegado até aqui comigo. Espero que essa nossa caminhada possa ter acrescentado conhecimentos úteis e motivado você a começar ou a continuar desbravando essas trilhas sinuosas e cheias de encruzilhadas da produção cultural. Se você gostou desse podcast, curta, comente e compartilhe com os amigos. Me despeço aqui, desejo sucesso a vocês e até a próxima oportunidade. O podcast Trilhas da Produção Cultural é uma produção da Fresta Produções Artísticas e apresentação de João Galvão. Tem captação e edição da Tocô Estúdio e Gabriel Khrushchevsky, identidade visual de Carolina Sanches, participação especial de Ana Karina Barbieri e Bruno Gering. Tem também agradecimento especial para Estúdio Meyer e Daniel Boaro e patrocínio da Prefeitura de Londrina e Secretaria Municipal de Cultura, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC.